Olá, amigo, graças a Deus estou aqui mais uma vez com uma finalidade de trazer para você um esclarecimento, isso mesmo, um esclarecimento sobre o que nós, na realidade, encontramos na parábola dos dois fundamentos. Está registrado no livro de Mateus, no capítulo de número 7, ao versículo 24 até o versículo 27. Também você encontra ele no livro de Lucas. E no livro de Lucas também se encontra uma versão muito diferenciada. E hoje estamos aqui exatamente para que você tenha um diferencial que eu consegui colher particularmente nesta parábola dos dois fundamentos. Até porque os dois fundamentos, eles se resumem dentro de uma estrutura interna. E quando se fala de uma estrutura interna, se fala especificamente das condições trabalhistas ou do investimento. E dentro de uma situação muito bem elaborada, a maneira como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo traz esta parábola para nós. Interessante que se observa que o Senhor Jesus ele disse claramente: eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. E aí tem mais um detalhe muito importante que eu não sei se vai ser possível se referir a ele nesse exato momento. Mas tanto Lucas, tanto Mateus, eles têm um diferencial, ou seja, uma direção exata na entrega dessas duas mensagens. Obviamente, eu estou na região de Salvador. Nesta região de Salvador, vai ficar muito fácil eu me basear pelas regiões climáticas do Rio de Janeiro, que nós temos visto quando a tempestade sobrevém àquela cidade, Mateus, e você ter uma noção do que nós podemos tratar desse assunto. Eu sei que, na realidade, existem diversos pregadores falando sobre os dois fundamentos. Existem pregadores, existem homens como mulheres que parem nessa mensagem com um propósito. E eles também encontraram. Mas tudo vem de ocasião, situações e forma. Eu até acredito que não exista um pregador melhor do que o outro. Mas eu acredito que um tem uma maneira de falar uma coisa e o outro tem outra forma de se expressar, e isso acaba levando um entendimento ao sentido de prioridade. Ou seja, aonde se dobra mais a atenção. Nós conhecemos pregadores que eles são bons de contar histórias. Histórias que se concretizam dentro de um parâmetro muito importante, que é o chamado, a revelação da palavra que vem até ele. Existem pregadores que ele tem uma facilidade imensa de uma escatologia dentro de um texto que leva ele a uma condições muito mais simples de contar aquilo que ele recebeu divinamente inspirado para que ele possa contar o seu texto. Chega-se à conclusão que não existe um pregador melhor do que o outro. Existem modalidades diferenciadas de se revelar aquilo que divinamente lhe veio ao seu coração. Falando sobre os dois fundamentos, e acredito que o Senhor, meu ouvinte, a senhora, meu ouvinte, entendeu claramente a possibilidade do entendimento dessa expressão. Como tratar desse assunto de uma maneira que venha você entender. Esta é o assunto primordial. Mateus, no capítulo 7, conta a parábola dos dois
talentos. Ou melhor, desculpe, a parábola dos 2 fundamentos. Olha como é que ele diz. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, a compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu chuva, correram rios, assopraram o vento e combateram aquela casa. E caiu. E foi grande a sua queda. Observando que aqui Mateus está entre os judeus. Dentro da região climática, da situação estática da região da onde o Senhor Jesus Cristo falava, ficou muito mais fácil para Mateus estrategiar tudo que fosse preciso. O Senhor Jesus Cristo, como mestre por excelência, que não usou de muita dificuldade, deixa eu dizer desse jeito, porque é o caso que nós estamos vivendo atualmente. Há muita dificuldade para se explicar coisas tão simples. Existem muitos hábitos e costumes de pregadores e ministros que dificultam o entendimento da realidade da palavra de Deus. Existem coisas tão simples para poder orientar uma pessoa acerca do reino. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. É uma coisa simples. Todo aquele que aceita ouvir a minha palavra, o profeta Isaías disse: se quiserdes ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes se tornardes rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o diz. Então nós podemos ver que o texto das expressões que traz uma sentença ao incrédulo é uma coisa incrível. Quando eu digo incrédulo, eu particularmente, eu não estou me referindo a uma pessoa que não aceita Jesus como Salvador. Eu estou me referindo a quem ouve a Jesus e não aceita a sua palavra. Seja ele evangélico, não evangélico, seja ele pastor, não pastor, seja ele presbítero, não presbítero, não interessa. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Você pode ter chegado a um nível, pode estar se aproximando a uma cultura, a um hábito, a um costume, mas a realidade é uma única. Ou você crê, ou você não crê. Paulo escrevendo aos Coríntios, uma mensagem muito estruturada. Ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E ele mostra uma característica de entendimento pequenininho e um entendimento que também não abre para mais nada. Além de ser pequeno, ele não abre para mais nada. Então é muito simples entender quando você muitas das vezes vê um pregador com uma palavra simples e trazendo um conteúdo gigante. Existem pessoas que precisam se martirizar, se destruir, mas não adianta. Eu lembro do livro de Provérbios, na expressão do Salomão, que ele diz de que adianta o dinheiro na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que ele não tem entendimento? Não vai adiantar nada. A resposta está clara. Você um único, estou dizendo, um sábio na experiência dele, sabido na experiência dele. Sabedoria adquirida, apanhada naquilo que ele se formou e se especializou para isso. Entende? Aí ele pega e diz a você: olha, faça assim, 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 assim.
A responsabilidade está sobre ele que está te ensinando a agir desse jeito. Quando você não obedece, você segue para uma outra estrutura de sabedoria e que mais tarde você vai ter a conclusão, como nós encontramos aqui nos versículos 26 e 27, a resposta. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu chuva, correr o rio, assoprar o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Algumas traduções diz grande foi a sua ruína. E que diferença tem do 26 ou 27 para o 24 e o 25? O que nós temos aqui, a diferença das mesmas condições climáticas, as mesmas tempestades, as mesmas avalanches, é porque uma casa estava estruturada com equipamento, vamos dizer assim, com materiais comprados com a orientação de pessoas capacitadas. Se você quer edificar uma casa, se você quer edificar um projeto, você tem que ter alicerçamento sólido. E se pode ser visto, para que não se esqueça desse detalhe de grande importância, que o objetivo maior do Senhor Jesus Cristo é mostrar a estrutura do alicerce, aonde ele é feito e por que deve ser feito. Você, para fazer uma estrutura, em primeiro lugar, o que você vai querer construir em cima dessa estrutura? Vai criar-se um alicerce para construir o quê? Uma casa ou um prédio? Um prédio de quantos andares? Uma casa de quantos andares? 3 andares, 4 andares? Até que ponto uma casa é casa e prédio é prédio? É possível se analisar e se perceber que, na realidade, essa estrutura ela vai ficar protegida e ninguém vê. Jesus, quando deixa essa responsabilidade dos 2 fundamentos, e que nós podemos ver na estrutura da leitura, nós vamos chegando a uma conclusão que Jesus está falando de alguma coisa interna, do nosso caráter, da nossa capacidade, da nossa estrutura moral. Em quem nós estamos confiando? Nós podemos analisar e compreender que Jesus tem um projeto muito interessante na construção do caráter do crente. De um crente ser transformado pelo poder transformador do Evangelho, dos seus conselhos, daquilo que nós ouvimos. Então, esse é o fundamento mais sólido que nós podemos entender. É os conselhos de Jesus. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Vamos observar Lucas falando de uma maneira completamente diferente sobre as mesmas estruturas. Mas Lucas, ele já se refere aos gregos. E quando ele se refere aos gregos, ele já usa uma expressão completamente diferenciada. Observe bem como Lucas escreve diretamente para os gregos. E a mesma coisa que disse Jesus. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, observe, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou a sua casa e cavou, abriu bem o fundo e pôs um alicerce sobre a rocha. E vindo as enchentes, bateu com ímpeto as correntes daquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. A estrutura da construção estava em algo seguro, em algo firme. Lembra de um detalhe que Jesus disse assim, ó, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo aquele que está ligado a mim dá fruto. Olha, veja bem, aquele que ouve as minhas palavras, veja o que eu aprendi, e veja que você pode também assemelhar-se, não interessa o problema. Observa a estrutura de Paulo, com quem Paulo aprendeu. Observa a estrutura, a como ele ensina.
Você observa as estruturas, os alicerces, aonde eles estão realmente fincados. E aonde é que eles estão fincados? Aonde é que eles estão construídos? Que tipo de rocha Jesus está dizendo? Ele mesmo. Jesus fala de uma estrutura sobre ele mesmo. O Senhor Jesus Cristo não fala de uma estrutura que venha dar... Ele usa... Por que parábola? É de muitas maneiras o mestre vem falando. De muitas maneiras e de muitas formas. E em vários ambientes, em várias situações. Mas de todas as maneiras que ele vem falando, é para que venha entender o seu ouvinte, o seu servo, que ele está falando com ele e eles não estão sozinhos. Eu vou falar de muitas maneiras, de muitas formas. Eu sei que tem necessidade que você quer que ele desça e fale com você pessoalmente. Não, minha serva, não, meu servo, não, meu jovem, não. Ele vai falar de muitas maneiras. Mas a mente pequena, uma mente miúda, que não abre espaço para aprender, não está aberta ao aprendizado, não vai a lugar nenhum. Não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Pelo amor de Deus. Capite. Entenda isso com uma condições melhor. É necessário que você cresça. O seu entendimento amadureça. Olha, o mestre, ele deixa a liberdade, Lucas falando, é diferente de Mateus. Nicodemos, quando foi ter com o Senhor Jesus, uma coisa tão interessante, ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Eu sei que você conhece esse texto, como conhece a palma da sua mão. Mas, de repente, dentro de algumas coisas que eu vou mostrar aqui, nesse texto pequenininho, nessa entrevista, nesse evangelismo pessoal que teve o Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos, você pode encontrar uma coisa que você diz: eu não vi isso. O elogio levado a Jesus Cristo pela boca de Nicodemos não era importante para o mestre. Ao olhar para os olhos dele, Jesus percebeu que ele estava sem definição. Ele não tinha nada para poder falar daquilo que ele mal entendia. Nicodemos não sabia nem do que estava dizendo. Emocionalmente, nós falamos de um irmão para com o outro. Eu te amo, você é legal, eu gosto de você. Mas dentro de algumas situações que nós passamos, nós rapidamente rompemos tudo aquilo que nós proferimos, que nós falamos. Nicodemos disse aquela coisa toda elogiada que se dissesse a mim, eu ficaria como se fosse uma bola de ar, querendo subir. Mas com o mestre foi diferente. Ele olhou para Nicodemos e viu que Nicodemos precisava nascer de novo. Em verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Não pode vir a mim, não pode colar comigo, porque todos que vêm ao Pai, é eu que levo. Você está me entendendo? Todos que vêm a mim, é o Pai que manda. Olha a combinação lógica. Agora você vai entender o que Paulo, a estrutura de Paulo. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Isso é interpretação, mas a ideia fundada em teologia é que em Cristo toda sólida estrutura está pronta. Agora, alguns partem com ideais que acabam destruturando alguns outros ideais. Eu, recentemente, conversando com um amigo meu, e ele disse que 3 motivos levam um homem a abrir um ministério. Primeiro é a idealidade, o ideal dele. Segundo ele diz que é a situação financeira. Terceiro é as almas. E ele disse que essa ideia mudou. Essa ideia dos homens, ele disse que ele vê agora que o homem tem esse ideal. Primeiro,
é a ideia. Segundo é a finança. E terceiro é as almas. Eu digo, a lógica está errada da contagem. Ele não, a lógica está errada na contagem. Primeiro é a ideia, a revelação, a chamada. Segundo, as almas. Terceiro, o custo. Porque não se dá para fazer uma obra sem um custo. Então o Senhor Jesus Cristo disse, eu vim aos que eram meus não me receberam, mas todos que me ouvir, eu os farei que seja meus irmãos. Entende isso? Então é muito interessante você entender a razão única que está levando à realidade dessa palavra. Eu vou mostrar a vocês os que são semelhantes. Dê uma olhadinha às estruturas das pessoas que acreditaram no Mestre. Mateus, quando fala com os judeus, se referindo à situação climática da região, ele fala exatamente nas condições de que as casas que estão mal escuridas, em lugares, em áreas de risco, suposição que você seja um responsável por um departamento que cuide sobre essa região. Se essas estruturas estão certas, aí nós estamos vendo os resultados catastróficos daqueles que, na verdade, inverteram o valor das suas responsabilidades no setor que eles estão. Então você vai entender que o que o Senhor Jesus Cristo disse e diz completamente está diante de uma situação que nós estamos vivendo a cada dia e a cada instante. Aí você que vai decidir, é você que vai escolher, na verdade, aonde você vai construir o alicerce da sua casa. Volto mais uma vez a dizer, o alicerce dos seus projetos. Aonde você está construindo o seu projeto? Você está confiando em quê e em quem? Com quem? Quem são que faz parte da sua equipe? Que estrutura tem eles? Qual a capacidade que tem eles para estar? É ferro? É areia? É cimento? São britas? E muitas vezes eu fico até vendo os colegas que trabalham nessa área. Eu tenho um filho que trabalha nesta área. E até a qualidade da areia é importante. Até a qualidade da brita é importante. Até a qualidade do ferro é importante. Para saber o que tipo de estrutura vai ficar em cima. E quanto tempo, mais ou menos, vão demorar para estar ali. Até que venha ter uma necessidade de se fazer uma revisão. Você está entendendo que esta é uma parábola, um método de fala? Essa estrutura vai ficar toda coberta, vai ficar embaixo, cava-se. Você vê que diz aqui o Senhor Jesus, já na expressão de Lucas, eles cavam uma cova para deitar ali um corpo de ferro, que é a armagem da ferragem, é um corpo de ferro, para deitar ali e concretar ele. Colocar concretos. Você está entendendo? Parece que aquilo ali é o único peso que existe. Ele vai ficar sentado. É semelhante ao homem que edificou a sua casa, cavou, abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. E outra coisa interessante, imagine você, lendo o texto, imagine você cavar em uma rocha bem funda para colocar nela o alicerce. Imagine você isso. E você vai ver trabalhos que são feitos na superfície da terra. Então você vai entender na realidade que essa estrutura, as condições de um homem que não é visto, não é aceitável. Eu nunca vou poder estar no palácio do rei, que eu me refiro, você está me entendendo? Não é o rei
de qual estou me alicerçando. Estou me referindo aos homens. Eles não vão me enxergar. Eu serei um obstáculo para eles. Todas as empresas já se edificaram com a sua estrutura. E eles estão seguros. E eles não podem mudar a maneira que são feitos os seus alicerces para construir os seus projetos. Quem vem para aqui, mas é para servir a estrutura que já aqui estão. Aí vem Jesus e diz a mesma coisa. Aí você vai entender que Jesus diz a mesma coisa entre você e ele. A sua estrutura da confiança do que ele tem te dito. Porque dos alicerces dos homens, já era. Na estrutura que nós entendemos aqui, dos alicerces dos homens, nós estamos vendo os resultados na mídia, na televisão, nos jornais, a mídia inteira mostra o resultado que os homens mostram sobre todos os seus projetos. Quero deixar para você um forte abraço e entender que Jesus precisa que você entenda a sua salvação. É uma garantia, como Paulo fala em Romanos, a partir do versículo 32, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Paulo fala de uma estrutura que ele já tem em Cristo Jesus. Aí eu pergunto a você, no seu estado da sua vida espiritual, eu não sei por que você está me ouvindo, eu não sei se a maneira de eu falar chamou a sua atenção, mas eu quero dizer para você uma coisa com muita importância. Preste bem atenção nisso. O que é que te separa, ou poderá lhe separar de Cristo Jesus? Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu estou falando com quem está em Cristo. Eu estou copiando o texto, eu estou repetindo o texto e te mostrando. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E não há erro. Eu não concordo com o camarada R 2 vezes a mesma coisa. Eu não gosto disso. Errar 2 vezes, não. Já sofri muito, mas são erros diferenciados. São experiências que eu quis conhecer, entendi que tinha liberdade no meu livre-arbítrio para entender certas coisas. Resultados perigosíssimos, consequências desavastadoras. Graças a Deus que ainda estou aqui para dizer a você, examine antes. Conhece a palavra chamada opção? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tente analisar isso com detalhes. Seja minucioso nas suas decisões e nas suas escolhas, para que você possa entender a realidade. Quero deixar meu forte abraço para você. E é sobre essa estrutura que a parábola dos 2 fundamentos se refere. Agora você vai ver qual é o fundamento que está a sua personalidade, o seu caráter. Às vezes você pode ser fiel para mim, mas pode não ser para outra pessoa. E esse caráter não é legal. Você tem que ser fiel para você e Cristo. É como o metro, é como o medidor, é como a luz. Ela não tem comunhão com as trevas. Ela dissipa. Ela é uma personalidade única, clarear. A ideia dela é clarear. Jesus disse que eu sou a luz do mundo. E aonde se manifestou a luz, as trevas se dissiparam. Você é luz ou você é treva? Aonde você está, o que você é? Que tipo? Você é o crente, você é aquela pessoa que crê em Jesus fazendo divisória? Existem pessoas que a gente não quer de junto. O comportamento dele não muda, o caráter dele não aceita, ele não aceita conselho. Ele está sem estrutura. E às vezes não cabe a você fazer dele a mudança, mas só orar. Orar. Mas
Analise o que eu estou te dizendo. A parábola dos dois fundamentos. Qual é o seu fundamento? Está na rocha? Beleza. Está na areia? Sujo. Revisa isso, porque ainda dá tempo. Forte abraço. Deus te abençoe a oportunidade.